Bom dia, sexto ano. Mais uma semana. Essa semana nós vamos falar e ver a respeito de intertextualidade. O que é isso? Onde mora? Do que se alimenta? Certo? Onde habita? Vamos saber isso tudo. Por que que isso é importante? Onde a gente pode encontrar isso nessa aula de hoje? Tudo bem? Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é intertextualidade. A intertextualidade é a relação existente entre textos. O que isso quer dizer? Quando, por exemplo, eu encontro em um texto características da história de outros textos, certo? Aquela referência que vocês pegam. Ah, isso aqui lembra aquela música. Ah, isso aqui lembra aquela história. Então, para não esquecer o que quer dizer, eu coloquei aqui para vocês que a palavra intertextualidade ela é formada pelo prefixo inter, por essa partículazinha antes, inter, que a gente chama de prefixo, e pela parte textualidade. Textualidade é texto. O inter quer dizer entre, ou seja, entre textos. É a relação existente entre os textos, certo? A intertextualidade, ela, como eu escrevi aqui embaixo, escrevam no caderno já, lembrando vocês, a teoria tudo bonitinho, organizadinho, é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência, seja ela explícita, ou seja, está clara, está escancarada, todo mundo vê, ou uma referência implícita, ou seja, escondida, que ela passa despercebida. Não é tão fácil de você reconhecer aos elementos existentes em outro texto, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. Esse tipo de recurso textual, a intertextualidade, ela pode ser verificada em vários tipos de textos, em poemas, em até anúncios publicitários, como a gente vai ver mais para frente, certo? Para quem acha meio confuso ainda, eu trouxe para vocês aqui nos próximos slides exemplos de intertextualidade. O primeiro deles é de um poema. Não sei se vocês já ouviram, já leram esse poema do Gonçalves Dias. É um poeta romântico do romantismo brasileiro da primeira geração romântica, certo? Aí diz o seguinte: Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse pedacinho aqui que vocês leram, lembra o quê? Lembra o hino nacional, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida eu sei mais amores. Então, o hino nacional, ele tem pedaços desse poema assim, porque quem escreveu o hino nacional viveu essa época do romantismo, então tem esse cunho. Então, o hino nacional tem uma intertextualidade também com a Canção do Exílio. Esse texto, a Canção do Exílio, é o texto original. Os outros textos que têm a ver com esse texto são intertextuais a ele. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Esse poema do Gonçalves Dias está falando de um cara que sente saudade da sua terra. Nesse caso, a saudade da terra é a terra Brasil. Ele está exilado, o exílio é você ser obrigado a sair do seu país e ir para outro. Ele está em outro país e de lá do outro país ele sente saudade daqui, porque a terra dele, o Brasil, tem palmeiras onde os pássaros cantam, onde os sabiás cantam, mas lá onde ele está não tem, certo? Agora, trazendo para vocês um exemplo de texto que tem uma intertextualidade com relação a é esse poema aqui, de dois autores desconhecidos, Nilo e Antunes, são estudantes de letras da UFRJ, e o poema deles diz o seguinte: Canção do Extermínio.
Já começa diferente aí, né? Vamos ver se tem alguma coisa a ver com Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras. Até aí tá igualzinho, hein? Mas tem alguma coisa aqui diferente, né? Esse Palmeiras deles é com letra maiúscula. Por que será? Mas até aí tá tudo igual. Minha terra tem Palmeiras, Corinthians, Vasco e Ceará. Os times que aqui goleiam não irão se rebaixar. Nosso clube mais estrelas, nossas arquibancadas têm mais atores. Nossos bancos têm mais torcida, nossa torcida menos temores. Em gritar sozinho à noite, mais prazer tenho em falar. Minha federação não é Palmeiras, muito menos Ceará. Minha família tem primores, que tais não encontro eu no Fla. Em torcer sozinho à noite, mais tenho vontade de berrar. Chupar essa Palmeiras, a solitária vai te atropelar. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte a gritar, sem que desfrute os sabores do oponente ver chorar, sem que ainda aviste o Palmeiras do Botafogo goleada levar. Então, vocês percebem que tem uma relação com o Canção do Exílio, mas que é um outro texto. Só que ele tem características que lembram o Canção do Exílio. Não permita, Deus, que eu morra. Minha terra tem palmeiras, certo? Tem essa jogada de palavras que lembra o Canção do Exílio, mas é outro texto completamente diferente. A intertextualidade não é plágio, não é eu copiar e colar a obra de outra pessoa. É a minha obra ter referências da obra original, entendeu? Agora, a gente tem mais exemplos, como por exemplo, temos o original da capa do CD dos Beatles de 1969 chamado Abbey Road, que é a capa, o nome do disco deles. Por que tem esse nome? Porque é o nome dessa rua aqui, onde eles estão passando. Esse disco e essa banda são muito famosos. Eu, particularmente, adoro as músicas dessa banda. É uma banda antiga que não existe mais. Dois dos integrantes dela já morreu. Só sobrou Paul McCartney e o Ringo Starr. Só sobraram dois. Vocês já ouviram falar de John Lennon? Então, John Lennon era um integrante dos Beatles, mas também, infelizmente, já faleceu. Por esse disco, por essa capa ser tão famosa, essa rua também, tanto que hoje em dia é uma rua turística da Inglaterra, muitas pessoas passam por lá e tentam tirar uma foto parecida com a deles, muitas pessoas tentam recriar, como por exemplo os Simpsons. Recriaram a capa do disco, a rua parecida, estão vendo o Fusca lá atrás? Igualzinho o Fusca da original, tem outro carro aqui também. O cenário é todo igual. A roupa dos personagens permaneceu, certo? Que ele mudou mesmo foi os personagens. Ou seja, não houve uma cópia da obra original, certo? Ele só pegou como base e ele reestruturou de acordo com o que ele quis passar, certo? Isso é intertextualidade. Tem a referência dos Beatles nessa imagem aqui dos Simpsons, certo? Agora, como eu falei para vocês, muitas pessoas são fãs dessa obra dos Beatles, dessa capa, então muitas tentam recriar, como por exemplo, eu, espantem vocês ou não, eu também já tentei recriar essa capa, só que na UFRJ, na Faculdade de Letras, lá na rua, esperei os carros pararem, obviamente, puxei três coleguinhas e vamos fazer uma foto parecida com a dos Beatles. Essa foto, para quem não conhece essa capa dos Beatles, essa capa original, é só mais uma foto de um bando de maluco atravessando a rua. Mas não, quem conhece essa capa sabe que tem uma referência aos Beatles, certo? Isso é intertextualidade. Mais um exemplo. Agora em anúncios publicitários. Horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. A gente tem um anúncio de uma tomate, de um hortifruti. A gente vê aqui a marca do hortifruti aqui embaixo. Aqui a natureza é a estrela. Mas tem uma referência, certo? Aqui em cima. Que referência é essa? A que ele está fazendo referência? Esse anúncio é intertextual a que obra? A Tropa de Elite, né? O filme. Então, um exemplo. Outro exemplo agora do mesmo hortifruti. Agora, o legítimo herdeiro do trono da hortifruti, o Rei Melão, certo? Tá aqui embaixo a mesma marca, é um anúncio publicitário, eles estão tentando vender a marca, vender os produtos. E essa obra aqui, esse anúncio publicitário, ele é intertextual a que obra?
Ah, o Rei Leão, certo? O filme infantil, o Rei Leão que todos conhecemos. Tem aqui o Rei Milão, até parece, né? O desenho aqui que eles colocaram para anunciar o melão, o desenho também parece com o de Rei Leão, que aparece no filme. E o cenário também, só que no lugar daquele, como é que é, o babuíno, o macaco, aquilo, que ele levanta o pequeno Rei Leão. Igual a cena que ele apresenta o Rei Leão à floresta, aos deuses. Então, entenderam a intertextualidade? Então, nesses casos, a gente consegue identificar a referência de outras obras. Então, em resumo, a intertextualidade, como eu já falei, é a referência entre os textos. É a relação que existe entre um texto e outro. Eu consigo encontrar características de outro texto em um texto, ou num anúncio publicitário, ou numa música, ou num poema, como naquele caso do Canção do Extermínio. Entenderam? Qualquer dúvida, eu estou aqui para vocês. E isso é tudo, pessoal.